Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 7.1 Os Clarões e as Sombras. Primeira parte. Quando Cal retornou à sua cidade, levou no espírito muitas dúvidas, perguntas sem resposta e um inexplicável sentimento de algo desconhecido, causando-lhe tremendo desconforto, com origem em declarado quanto invisível inimigo seu. Cássia, a esposa, percebeu de imediato que as coisas não iam bem com a futura filial e tratou logo de reforçar a intenção de beneficiar os amigos políticos. Meu bem, sei que há problemas lá na filial, mas penso que isso é natural. Nossa palavra foi dada e, custe o que custar, a fábrica terá que ser inaugurada dentro do cronograma. Você confirma, não é mesmo? Você não sabe, existem mistérios naquela obra. O que é isso? Não existem mistérios para quem é poderoso. E nós somos o maior grupo industrial deste estado. Você se esqueceu disso? Não se trata de poder industrial. Então, do quê? Não sei. Na verdade, parece que as almas danadas se uniram para me prejudicar. Espere um pouco, amor. Prejudicar você ou a HIH? Qual a diferença? A mulher sentiu a falha e tentou consertá-la. Não se esqueça de que sou sua esposa. Tudo o que o atingir estará me atingindo diretamente. Estive, estou e sempre estarei com você. Agora, me diga, que problemas são esses que estão na sua cabeça? Não estão na minha cabeça, estão na obra. Até fogo espontâneo já aconteceu por lá e antes do incêndio, os operários ouviram barulhos no almoxarifado que estava trancado por fora, sem ninguém no interior. Ora, não me diga que você está acreditando em almas do outro mundo. Bobinho, essas coisas só podem ser de alma deste mundo mesmo. Chamaram a polícia? Claro, foi a primeira providência do Mirênio, mas ficou comprovado que realmente não havia ninguém dentro do almoxarifado. E mais, os bombeiros analisaram cuidadosamente o incêndio e emitiram um laudo técnico atestando que o fogo irrompeu de modo espontâneo. Só que tem uma coisa. E o que foi? O primeiro incêndio, de pequenas proporções, não poderia acontecer. Primeiro, porque era de madrugada. Segundo, porque a temperatura era baixa. E terceiro, nenhum material comburente estava estocado lá, de forma que incidentalmente se misturasse com outro para que, em reação, o fogo iniciasse. Já no segundo incêndio, era de dia. Todos estavam trabalhando. O Mirênio, com o filho Tom, e alguns empregados estavam lá no almoxarifado número 2 na hora que o fogo começou. Disseram todos que ouviram um estalo e logo o fogo se espalhou. Tiveram que abandonar o local, pois era grande o risco de explosões que acabaram mesmo acontecendo. Vieram os bombeiros e mais tarde, após debelar o incêndio, consideraram a hipótese de uma faísca ter alcançado as tintas, mas ninguém soube explicar quem ou o que provocou essa faísca. Deixa pra lá, vamos ao que interessa. As obras estão dentro do cronograma? Mais ou menos. Tirei o Mirênio do comando, pois os operários não gostam dele e, para pacificá-los, provisoriamente nomeei outro encarregado geral, um engenheiro que já trabalhava com eles. Espere um pouco. Será que não foi o Mirênio que pôs o fogo? Você já observou como ele gosta de andar riscando fósforos a esmo?
Evidente que não foi nem o Mirênio, nem o Tom, pois alguns peões estavam com eles e testemunharam que também ouviram o tal estalo. De qualquer forma, ele já não estará mais naquela obra. Meu bem, vamos preparar nossa viagem a Paris, que será mais ou menos rápida. Não podemos recusar o convite de expor nosso Concorde lá. E será útil reconhecer o local daquela feira internacional, talvez a mais badalada de todo o mundo. Cal o atendeu. Cássia assustou-se ao ver o marido empalidecer de repente, apenas ouvindo, sem pronunciar uma única palavra. Quando Cal desligou, ela também não disse nada. Apenas aguardou, com angustiosa expectativa. A H&H está com um grande incêndio se alastrando. As brigadas de incêndio da fábrica não conseguiram dominar as chamas e os bombeiros ainda não chegaram. Meu Deus! Temos que ir até lá agora mesmo! Vou sozinho. Vá até a escola e traga Angélica, pois logo essa notícia vai se espalhar e nossa filha pode sofrer algum trauma psicológico. Voltou-se para Cássia e, com os olhos arregalados, balbuciou. Eu não disse que havia mistérios. Bobagem! Não perca mais nem um minuto. Vá logo! Antes mesmo de chegar na fábrica, Cal viu o grosso rolo de fumaça que subia ao céu. De pronto, identificou de onde saía. Do pavilhão de pintura dos carros. Com o coração aos pulos, teve grande dificuldade em entrar, pois a polícia já estabelecera um cordão de isolamento. Viu Mirênio correndo alucinado para lá e para cá, completamente sem controle. Alcançou-o. Mirênio, como é que isso foi acontecer? O gerente de RH estava com os olhos vidrados em estado de choque. Não conseguia pronunciar sequer uma sílaba. Descontrolando-se também, Cal esbofeteou-o. O choque de ser agredido pelo patrão todo-poderoso agiu beneficamente sobre o cérebro de Mirênio e sua mente voltou a funcionar. Meu filho estava lá com sua filha. O quê? Não tiveram aula e eu os trouxe para aqui. Imbecil! Imbecil! Com ordem de quem você trouxe minha filha para aqui? Ela e meu filho são amigos e me pediram para ver como é que os carros são pintados. Cal aplicou-lhe um segundo safanão e saiu em disparada, indo diretamente em direção ao fogo. Mirênio seguiu-o à distância, pois talvez pudesse agradá-lo, segundo pensava. Cal, sendo identificado pelos bombeiros, deles mereceu as devidas respostas, as possíveis naquele instante. Não sabemos como o fogo começou, estamos isolando as áreas adjacentes para evitar que o incêndio se alastre. Minha filha está lá, minha filha está lá, tenho que salvá-la. O bombeiro gritou também. Faremos o possível, estamos fazendo o possível. O senhor não pode entrar lá, seria a morte certa. Sob impulso incontrolável, Cal pulou a corda e dirigiu-se em disparada rumo às chamas. Uma formidável explosão interrompeu sua corrida, pois o deslocamento do ar alcançou-o de leve, mas o suficiente para arremessá-lo a vários metros do ponto em que estava quando foi surpreendido. Foi sua salvação. Ao ser atirado de encontro ao muro, este o protegeu dos destroços que literalmente choveram naquela área. Mas não impediu que um pedaço de viga metálica atingisse sua perna,
que sofreu fratura exposta. O mesmo bombeiro que segundos antes dialogara com ele foi atingido em cheio por um pedaço retorcido de lataria. Milênio, que se mantivera algo afastado, desde que o patrão transpassara a corda de isolamento, nada sofreu. Sentindo-se zonzo e perdendo a consciência, Cal ainda viu Milênio que se aproximou, esbaforido. Vendo Cal com o ferimento grave, começou a chorar. Cal fechou os olhos lentamente. Milênio acercou-se dele e, sem ser ouvido, murmurou, em sentido pranto. Nossos filhos estão em segurança. Assim que o fogo começou, foram retirados do pavilhão da pintura. Acabei de vê-los com os bombeiros. Tão logo as pálpebras cerraram, Cal viu outro cenário. Perambulando por ali, em meio a destroços fumegantes, estando ainda altas as chamas, dezenas de pessoas mal encaradas, todas mal vestidas e sem nenhuma dúvida de má índole. Aí ouviu estentóricas gargalhadas. Sem acreditar nos olhos, viu seu pai ser puxado com truculência como um cão danado, sendo arrastado à força por uma criatura meio homem, meio animal. Helmut gritava, ensandecido. Angélica, minha neta, tenho que salvá-la! Angélica, Angélica, eu não sabia que ela estava por aqui. Vocês me traíram. Cal assistiu covarde agressão ao pai como represália às suas palavras. Não se contendo, também gritou, quase enlouquecendo. Minha filha, o que vocês fizeram com ela, seus miseráveis? Esquecendo que estava com grave fratura na perna, atirou-se sobre aquelas criaturas, esmurrando-as a esmo. Tentou alcançar ao pai e a medonha criatura que o trazia cativo por uma corda. Até mesmo aqueles espíritos embrutecidos temeram-no por instantes. Tamanha era sua agressividade que afastaram-se ligeiramente do seu alcance. Frente a frente com seu pai e aquela coisa que o subjugava, estentorou, ameaçador. Se Angélica se machucar, vou matá-los. Ouviu sonora e arrepiante gargalhada. Então o paizinho quer matar o paizão. Que lindo! Acho que vou chorar. Era fogo aceso, trazendo no olhar o tom inconfundível da demência absoluta, sob domínio total da crueldade. Quem é você, demônio do mal? Do bem é que um demônio não poderia ser, respondeu, irônica, com gargalhadas que eram uma moldura da sua tela mental, sob trevas. Minha filha, onde está? Não interessa. Como você está faltando com a educação, precisa de uma lição de bons modos. Vamos arrumar sua perna machucadinha. Estalou os dedos e o ser brutamontes deixou Helmut, que saiu correndo, gritando pela neta. Cal foi atingido por um tremendo pontapé na perna e sentiu dor imensa, insuportável, pois se lembrou, instantaneamente, que fora atingido ali pela explosão. Fogo aceso encostou o rosto ao dele e advertiu. Seja bonzinho, fale bem educadinho com a mamãe aqui e será dispensado de novas lições, talvez mais pedagógicas que esta. Embora aquele cenário fosse todo ele envolvido por grandes clarões, das chamas que se alastravam, nos corações dos responsáveis por aquela tragédia só haviam sombras.
Deus extrai o bem até mesmo do mal. Quando F.A. pronunciou a expressão a mamãe aqui, em tom jocoso, fez com que Cal se lembrasse de sua mãe. Como a situação era-lhe de grande desespero, fez uma sincera prece mental, numa única palavra, carregada de fé e amor. Mamãe. Nota do médium. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 14, a propósito das palavras de Jesus, é necessário que o escândalo venha, Mateus capítulo 18, versículo 7, Allan Kardec comenta: os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Fim da nota. Madeleine socorreu-o. Estava na fábrica como participante de uma equipe espiritual socorrista designada por júris para prestar auxílio àqueles que tivessem merecimento. Por sua intensa vibração, conseguira que o filho, naquela fração de segundo, se posicionasse a salvo de danos físicos maiores que o sofrido na perna. Contudo, a perturbação mental de Cal, efervescendo de ódio e revolta contra o pai, cuja triste figura divisou quando desmaiou, impediu o prosseguimento do inigualável amparo maternal. Mas, a despeito de todas as dificuldades, Madeleine não se arredou de perto do filho. Assim pôde ajudá-lo quando ele, com o coração pleno de amor filial, invocou-a, no auge do sofrimento causado pelo suplício a que estava sendo submetido. Nota do médium. Embora a agressão acontecia no plano espiritual, o perispírito de Cal assimilou-a, causando a sensação de dor. Isso porque o perispírito é a sede das sensações, segundo Allan Kardec registrou em O Livro dos Espíritos, questão 257, e em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 54. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Fim da nota. Sem que F.A. sequer pudesse intentar um único gesto, viu um grande cilindro luminoso envolver sua presa e arrebatá-la aos ares, estacionando a média altura. O espírito Cal, cujo perispírito ligava-se ao corpo físico pelo cordão prateado, ficou abrigado no interior daquele cilindro suspenso, por alguns instantes, recebendo transfusões fluídicas. Logo, retornou ao organismo material que, naquele momento, mesmo gravemente ferido, era um refúgio 1000 vezes mais seguro do que o ambiente onde o perispírito se encontrava, sob domínio da nefanda mulher que fazia do fogo dos seus olhos a infelicidade de tantas criaturas. Desconhecia aquela triste agente do mal que, cedo ou tarde, teria que resgatar todas aquelas tristes promissórias que há tempos vinha assinando, com aval da paz interior, no cartório da consciência, diante da imortalidade. Gemendo muito, Cal identificou-se de pronto dentro de uma ambulância em deslocamento, fato que a estridente sirene anunciava, além do médico que o massageava no peito. — Graças a Deus! — exclamou Jeremias,
o enfermeiro que auxiliava o médico. Minha filha, Angélica. Não se preocupe, doutor. Ela e o colega não se feriram, só ficaram bastante assustados e já estão em casa. Graças a Deus! Exclamou agora o paciente, fechando os olhos em suave torpor diante da paz que tal notícia lhe causou. Jesus, será que ele... Não, Jeremias, ele está apenas em descontração, pois a notícia sobre a filha tranquilizou-o, afastando a grande tensão a que estava submetido. Disse o médico ao enfermeiro, esclarecendo aquela reação. Mas parece que ele recobrou os sentidos por uns 10 segundos apenas para ouvir a boa notícia sobre a filha. Estava certo o enfermeiro. Quando Cal, submetido a torturas por F.A. e seu infeliz bando, orou com extremado fervor pedindo o amparo materno, sua fé abriu de imediato as portas da espiritualidade protetora. Sua mãe, com efeito, não o havia deixado um segundo sequer, mas até então, como já dissemos, estava impossibilitada de ajudá-lo pela fixação mental negativa na qual o filho estava mergulhado, oriunda do ódio, com alevantados ímpetos de vingança contra o pai. Contudo, a sublimidade da voz do coração, quando a criatura dirige-se à bondade infinita do Criador, mesmo que de forma indireta, como ali, é música alcandorada que reverbera em todo o universo. Mesmo que o universo, no caso, seja apenas aquele espaço físico e psíquico no qual se movem espíritos enredados nas tramas de perdidas e insondáveis noites de séculos sobre séculos que o passado esconde. O fulgor da fé é inigualável. Cal, extraindo da essência divina que todos trazemos desde nossa criação, um minúsculo ponto do tamanho de um grão de mostarda, propiciou que luz de muito maior fulgor fosse vista pelos espíritos infelizes que o maltratavam. Após saber a notícia sobre Angélica, pela segunda vez o envoltório cilíndrico, também extremamente luminoso, abrigou-o, em espírito, alçando voo, qual suave decolagem de um balão, levando-o para longe, muito longe. Jules providenciou para que Cal ficasse amparado até ter alta do hospital. Assim, na ambulância, ia seu corpo físico para o hospital, abençoadamente ligado pelo cordão fluídico ao perispírito, este no envoltório cilíndrico espiritual. Aquele foi o expediente usado pela equipe socorrista espiritual que, atenta, sob as ordens de Jules, ali estava estabelecida. Aliás, num veículo semelhante mesmo a um balão, pairando sobre as dependências fabris da HIH, muito antes do incêndio devastador, cuja probabilidade houvera sido prevista por aqueles missionários. Essa equipe, que preciosos atendimentos executava em tais sinistros, tinha-se autodenominado Águas Calmas. Com efeito, sob o corpo daquele balão, haviam 3 pingentes. A cesta, onde ficavam os espíritos socorristas, o cilindro de abrigo emergencial a espíritos e um reservatório de material fluídico mais ou menos condensado que, despejado sobre os incêndios maldosos, auxiliava sua extinção, anulando-lhes o componente de fluidificação negativa. Esse material, na verdade,
era uma porção de água coletada nos reservatórios da Seara dos Espíritos, na qual eram acrescentados fluidos de vários espíritos que impunham as mãos no recipiente do extintor, adicionando matéria astral concentrada, anticombustão. Cal entrou em coma considerado espontâneo pelos médicos, mas, na verdade, sob indução dos protetores espirituais. Com os sinais vitais mantidos por controle médico, foi operado, ficando por 3 dias na UTI, Unidade de Recuperação Intensiva. Não corria risco de vida, mas, mesmo assim, os médicos julgaram prudente que ficasse na UTI, em observação. No 3º dia após a cirurgia, retornou do coma. Quando Cal foi socorrido espiritualmente, entre lágrimas de felicidade, Madeleine agradeceu a Jules e aos auxiliares a pronta intervenção que salvara o filho dos tormentos que lhe estavam sendo infligidos. Oh, Jules, Deus lhe pague aos seus amigos. Como estou grata a vocês. Só a eternidade será testemunha do quanto este coração materno agradece o amparo ao meu filho. Que é isso, minha irmã? Temos que agradecer a Jesus, pois sabemos que a bondade do Mestre jamais é negada àquele que está em aflição. Sim, sim. Sei que Jesus é o bom pastor, mas foi por seu intermédio que ele socorreu meu pobre Cal. Nossa participação é sempre pequena. É óbvio que Cal congrega méritos para ter sido socorrido, os quais nenhum de nós conhece ou pode quantificar. O que sabemos é que a divina providência contabiliza méritos e débitos com precisão absoluta desde que o espírito adentra no reino da razão. Mas nossa tarefa não está concluída. Helmut corre sério perigo. Não me esqueci dele. Agora que meu filho está amparado, penso abusar da sua bondade, pedindo-lhe que fôssemos buscar Helmut onde quer que esteja. Acompanhe-nos. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.